Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. O nosso convidado é o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. E nós estamos falando aqui sobre a questão da pesquisa, da reputação, a questão da municipalização. Ou seja, nós temos hoje a chamada globalização, mas o que está forte mesmo é o assunto do seu bairro, é o assunto da sua rua, é o assunto que envolve a sua comunidade. E o Fábio é um especialista em comunidade. Ele sabe perfeitamente o que você quer, onde você quer e por que você quer. E como chegar lá, né, Fábio? É por aí, Fábio? É por aí. Quem chega lá? Não é? Renato, os comportamentos, né, que a gente estava conversando há pouco, definem até as posturas de quem quer conquistar a confiança do eleitor. Não é? Eu venho do interior, com muito orgulho lá, da cidade do que eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, mas fui criado lá na cidade de Paraíba do Sul. E trabalhei muito no interior, não só aqui no Rio, mas no Ceará também trabalhei bastante, São Paulo. O comportamento das pessoas no interior e a relação deles com o mundo político é um aprendizado para a leitura de outros comportamentos. Por exemplo, às vezes o político de uma metrópole, ele despreza os comportamentos dele fora da tela. O político da metrópole tem um certo vício de se comportar bem quando está sendo filmado, quando tem um fotógrafo, quando tem um jornal por perto. E aí depois se entrega a um comportamento não aceitável. No interior, o candidato fica ligado o tempo todo, ou porque ele realmente... E aí quem fica ligado o tempo todo é porque tem uma natureza que está aberta para um determinado comportamento, é ele mesmo vivendo ali, não faz pose, e o eleitor conhece até... conhece os defeitos do candidato, do político, conhece a família, sabe o que ele come, onde ele vai, né, onde os filhos estudam. Na metrópole não tem isso. Essa questão da quebra de uma certa privacidade que na metrópole pode acontecer, lá no interior não. Todo mundo sabe tudo. É verdade, é verdade. Você sabe que no interior, lá na sua Friburgo deve ter, tem sempre o cantinho da fofoca política. Tem. Toda a cidade tem, eu fico impressionado. E ali corre tudo, é melhor do que jornal. É verdade. É a Rádio Tamanco. É a Rádio Tamanco. Essa é fantástica. Agora, Fábio, há um tempo atrás falava-se que não podia fazer pesquisa ou não cabia pesquisa para deputado federal, para deputado estadual, para vereador, porque é um leque muito grande de candidatos. Mas com esse desenvolvimento do projeto de micro-regiões, eu acho que isso hoje tem como fazer, eu não digo totalmente, mas até porque, se você pegar, por exemplo, a Câmara do Rio de Janeiro, ela está bem definida por área. Né? É o vereador que se elegeu na área tal, na hora tal e tal. Então é muito claro que o eleitor está escolhendo esse candidato do bairro, né? Ou daquela região, enfim. Isso pode acontecer hoje? Você faz uma pesquisa em que você envolva para o legislativo? Faço muito pesquisa para legislativo, dou muita orientação para candidatos ao legislativo, deputado, vereador, sobretudo para quem tem reduto eleitoral, geográfico, sobretudo. Porque o candidato, por exemplo, que tem a base eleitoral em Bangu, por exemplo, citando aqui um bairro importante aqui da cidade do Rio de Janeiro, ele transforma aquele lugar na sua cidade, como se fosse um candidato ao executivo ali. Perfeito. E ele faz o mapeamento daquele bairro, né, em micro-regiões, e ele vai monitorando a campanha dele, as visitas dele, e vai fazendo a relação dele com o eleitorado. É bom salientar, Renato, que o trabalho de pesquisa, na nossa concepção, ele não nasceu, né, e tem algumas concepções que, ao contrário dessa, ele não nasceu para arrumar um jeito de um candidato iludir o eleitor. Não é esse o propósito. Nós entendemos o processo de comunicação política como sendo um processo de diálogo com o eleitor, né? Então, você tem de um lado
o político que fala para um público, mas esse público também tem a sua voz. Na medida em que você faz a pesquisa para ouvir a voz desse público, você começa a estabelecer um diálogo do candidato com ele. Porque é a forma do candidato ouvir o eleitor e estabelecer o diálogo. Ele diz, as pessoas reagem mal ou reagem bem, elas dão a resposta. É um simulacro de uma conversa como nós estamos aqui. Eu falo algo e você reage de alguma forma. Se reagir positivo, a gente continua nessa toada. Se reagir negativo, a gente pode mudar o rumo da prosa. Sem dúvida. E o eleitor com o candidato é a mesma coisa, e a pesquisa é fundamental para essa história. Se ele tem um processo, o candidato do legislativo, ele é um representante de uma determinada área do estado, da cidade, nada mais justo do que ouvir essa parte. E você sabe que discurso político tem a sua nascente na Grécia Antiga, e Aristóteles falava isso, quando ele falava sobre a retórica, de que quem está falando, praticando a retórica, tem que ter uma visão clara da reação do seu público, para poder estabelecer um diálogo. Foi o que você citou aqui de Jesus Cristo, né? Que às vezes ele chegava em um determinado local, só para repetir, né? E eu gosto dessas histórias. E então, quando ele chegava ali, que sentia que não estava agradando, que nem Jesus Cristo agradou a todos, ele balançava a sandália e vida que segue. Vida que segue. Né? Esse é, sem dúvida nenhuma, o grande segredo dessa história, que é a determinação e a sensibilidade, né? Porque às vezes você tem uma pesquisa, como você desenvolve, e você apresenta para aquele candidato, e ele simplesmente ignora, é sinal de que ele não está sendo sensível àquelas orientações e, como você falou, para a voz de quem vai votar nele, que é a voz da comunidade. Perfeito. Não é isso, Fábio? É isso aí. Agora, Fábio, com relação ainda à questão da pesquisa, uma curiosidade. A pesquisa para o governo do estado, né? Você tem municípios do interior, você faz a avaliação proporcional, quer dizer, você faz o trabalho de campo proporcional àquela região, ou você faz tudo como um conjunto? É proporcional. É proporcional. Ela né? pode ser proporcional no número de entrevistas, mas às vezes tem região que você quer ler, mas proporcionalmente fica um número pequeno de entrevistas, então você pode fazer uma amostra maior lá e ponderar isso na base de dados. Então tem as duas formas de ponderar, mas sempre é ponderado. Para análise, né? Para análise. E é importantíssimo fazer isso, as representações. Se eu citar o exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, você tem um sul fluminense com um forte peso da formação sindical, formação europeia da região serrana e assim por diante. Então isso tem que ser tudo contemplado na pesquisa para ler. Né? Eu ficaria aqui 10 programas conversando com o Fábio Gomes, mas o tempo nosso esgotou. Fábio, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa em Destaque. Eu agradeço muito o convite e estar podendo aqui contribuir e conversar sobre esse tema importante que é a pesquisa. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Tenho certeza que você adorou esse papo com Fábio Gomes, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Informa. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência e até o próximo Em Destaque aqui na TV NGT. Um abraço, tchau.